Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo aí, vocês que ainda não passaram pelo canal do Rafa, vocês que ainda não o conhecem, eu sou o Rafael, tá? E bem-vindo ao canal. Gostaria de agradecer aí pelo privilégio, tá? Pela confiança de você estar dando um clique e assistindo o vídeo. Gente, vamos tratar agora de um assunto, tá? Que é bem interessante para todos que têm veículos, seja motorista por aplicativo, seja motorista particular, tá? O assunto é importante, que vem falar sobre seguradoras, tá? Seguradoras e associações ou cooperativas, tá bom? Vamos falar primeiro da seguradora, depois eu falo um pouquinho sobre a questão de segurativa ou clube de vantagens e por aí vai. Vamos lá. Seguradora, o que vem a ser uma seguradora, Rafael? O que é que uma seguradora tem de vantagem em relação à cooperativa, associação? E o que é que ela leva no caso de, como é que eu posso dizer, segurança? O que ela nos dá, traz de segurança para quem é associado, quem é segurado? Vamos lá. Seguradora, gente, é um órgão, uma instituição, tá? A qual oferece um serviço de proteção veicular do seu veículo, do seu bem, tá? E baseia-se na tabela FIP, que é uma tabela a nível nacional, com os valores dos carros e por aí vai. E ela pode variar de acordo com alguma região, tá legal? E o que que acontece? Essas seguradoras, elas são monitoradas, não, mas elas são regidas, elas são controladas por um órgão do governo, órgão esse chamado SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, tá? Essa superintendência, gente, ela tem a função de fiscalizar, regular, tá certo? Assim como intervir caso ocorra alguma situação a qual o segurado venha a sair em prejuízo, ou venha ter algum prejuízo e por aí vai. E a seguradora, por sua vez, não venha fazer o seu papel, o seu devido papel. Um exemplo disso é, por exemplo, vamos supor que uma seguradora dessa, seja de banco, seja de uma seguradora de mesmo, ela venha sofrer uma falência, tá? Ela venha a fechar as portas. O que vai acontecer com esses segurados? Simples. A SUSEP vai entrar e vai intervir na situação, chama-se de intervenção, tá? A seguradora passa por esse processo, o qual os segurados são migrados para uma outra seguradora, ou seja, a carteira daquela seguradora que está passando por dificuldade, problemas e tal, ela é transferida para uma outra seguradora, garantindo dessa forma a segurança, tá? E o serviço ali prestado para aqueles segurados. Então o segurado ele não tem problema, ele tem uma garantia. Outra coisa também que as seguradoras de fato, de verdade fazem é o seguinte, elas trabalham com a pólice de seguros. Seria um contrato firmado entre você e a seguradora, tá? Chama-se de apólice, o qual tem um número, um código, e esse código é cadastrado no Banco Central do Brasil, assim como na SUSEP. E todo aquele histórico do veículo e do motorista e tal está atrelado a essa apólice e está lá toda a vida do seu veículo, tudo bonitinho. E aonde esse veículo for, ou qualquer seguradora por qual ele passar, vai estar lá o histórico. Se ele já sofreu sinistro, se não sofreu, tá? Todas as questões de informações, tá bom? A SUSEP, que é o órgão nacional, tá, do governo, que está abaixo, ou seja, está sob o crivo do Ministério da Fazenda, tá bom? Essa instituição, atualmente, ela tem cerca de 123 instituições, tá? Ou seja, 123 empresas de seguro. Ela atua não somente no ramo de seguro de veículos, mas de seguro de vida, tá? Seguro de residência, dentre outras, tá certo? É um órgão oficial do governo, tá? E é isso aí. Então, assim, a seguradora de fato, de verdade, ele traz uma certa segurança, tá? Em contrapartida, você tem também algumas questões de perfil, ou seja, quando você vai fazer um seguro por ela, é analisado todo o perfil do segurado. O local onde o carro passa a noite, tá? Se tem garagem ou se não tem, várias questões, o bairro onde você mora e esse carro passa a maior parte do tempo, se tem menor de idade, ou seja, menor de idade, vírgula, menor de 25 anos conduzindo esse veículo, claro, pessoas que são menores de 25, provavelmente o índice de acidentes são maiores. E aí, todo esse perfil analisado e o preço do seguro, né, que é anual, é passado com base nesse perfil de risco, ou não, tá certo? Ah, é mulher, é homem e tal, e por aí é feito o perfil do seguro. E como é que funciona, Rafael, a cooperativa ou associação? E aí, essa proteção de veicular e tal? Olha só, primeiro que essas cooperativas, tá, gente, e essas seguradoras, ela não tem um órgão, tá, o qual venha fazer essa intervenção, como a SUSEP, caso ocorra algum processo, ou alguma questão de falência, tá, ou algum problema com a mesma. O que ocorre mais comum nessas seguradoras, nessas cooperativas, associações, é o que o Ministério Público vai lá,
faz uma análise, né, investiga, e caso detecte que a mesma está fazendo uma função semelhante ou parecida com a seguradora e não está cadastrada na SUSEP e tem algumas irregularidades, o que acontece? Elas são obrigadas a fechar. Então o Ministério Público vai lá, fecha, encerra as atividades e os seus segurados ficam a ver navios. Muitos deles, como já aconteceu comigo, teve situação de eu estar numa cooperativa dessa e no final das contas eu nem saber, estava pagando boleto e a mesma nem existia mais. Já tinha fechado as portas. Graças a Deus, eu não tive nenhum problema com o meu veículo, pois caso eu tivesse, eu ficaria a ver navios. Detalhe, gente, continuei pagando, porque eles continuavam emitindo boleto, não sei o porquê. Não vou falar o nome dela, ela já fechou, não interessa e deixa quieto. Detalhe, também sempre tive carro em cooperativa, tá? E o porquê isso, Rafael? Calma que eu já falo, eu vou primeiro, tá? Tive e não tenho mais. Mas primeiro eu vou falar também aqui de outras questões. Por exemplo, já falei que não tem um órgão fiscalizador do governo, tá? Se você tiver um problema, até para você requerer junto ao PROCON é difícil, tá bom? Porque você não tem alguma normatização que venha a normatizar a questão das cooperativas e associações, tá legal? Outra questão é a seguinte, ela não tem uma apólice de seguro, ou seja, aquelas informações do seu veículo, ela não tem um local específico para ficar contidas e tal, fica na associação, tá certo? E por não ter apólice, existe um contrato firmado entre você e a associação. Como todos já sabem que a associação é um grupo de pessoas, tá? Compostas ali, o que é que vai acontecer? Aquele carro está ao cuidado da associação, não de uma seguradora de fato e de verdade, como é o caso em seguradora convencional. Então, assim, quem é responsável são todos segurados. Caso, por exemplo, ocorra algum sinistro com você e não exista um fundo de caixa e naquele mês não tenha valor suficiente para suprir o seu sinistro, tá? O que é que vai acontecer? Vai ficar esperando até Deus sabe quando para que tenha esse valor, esse fundo de caixa para poder ratear com todo mundo e seu bem ser ressarcido, tá? Então, existem algumas questões aí que precisa se ser falado, tá? Sim. Então vamos lá. Então assim, outra coisa, o contrato é firmado entre você, tá, associado e a associação, tá bom? É necessário inclusive ficar atento a essa questão do contrato, ver o que é que rege ali, o que é que não rege. Você não tem esse órgão por trás para poder garantir algumas questões para você. E se caso vier a fechar, você fica a ver navios. Outra questão é a seguinte, geralmente em caso de sinistro, o que é que ocorre? Ocorreu um sinistro, é feito o rateio. Existe um valor base, que é a taxa lá de administração deles. Fora isso, existe o rateio mês a mês, tá? E esse rateio, se seu veículo, por exemplo, é 30 mil reais, não tem esse valor para pagar, porque são vários associados, tem que pagar todo mundo. O que é que vai acontecer? Esse valor vai ser dividido em algumas vezes, tá? Por exemplo, pode ser dividido em 3, 4, 5 vezes, e sendo que a primeira parcela pode ser paga a partir de 30 dias, em alguns casos, em algumas cooperativas, são com 90 dias. Rafael, você quer dizer então que é uma furada associação, cooperativa? Gente, vocês fazem análise de vocês, eu não vou prestar nenhuma opinião, tá? O que eu vou dizer é o seguinte, façam sua análise, vejam direitinho o que é que vale, o que é que não vale, tá bom? É certo que as cooperativas e associações geralmente têm um preço mais em conta, tá? As seguradoras, elas têm um preço muito alto. Uma coisa também que a cooperativa e a associação faz é instalar geralmente rastreador, tá? O bloqueador, o qual facilita a recuperação do veículo. E isso faz com que o preço seja mais em conta, o risco seja menor. Então vale cada um analisar aí o que é que quer e o que não quer. Outra coisa, detalhe, as seguradoras poderiam baixar mais os seus preços. Eu sei que o índice de assalto, de roubo de carro está muito alto, porém, busquem alternativa, a exemplo da questão do rastreador. Vocês podem ter um rastreador para poder facilitar e baixar mais o preço. Buscar, providenciar esse carro, tal, recuperar esse carro. Outra coisa, a seguradora ela tem um prazo de até 30 dias para poder pagar o seu bem, seu sinistro, tá? Tem umas que pagam entre 20 a 30 dias. A associação cooperativa pode ser de 30 a 90 dias para começar a pagar e dividido ainda. Então fica a seu critério aí a sua análise, tá bom? Existem cooperativas que pagam com até 30 dias e de forma única. Agora, claro, como eu falei, vai sempre ser analisada a questão do fundo de caixa, porque é feito um rateio mês a mês. Então é algo que é inconstante, não dá para você confirmar e dizer, esse mês vai ter, dá para pagar todo mundo de forma à vista. Não dá, tá certo? Aí vai entrar a questão de inadimplência, né, pessoas que saírem, por aí vai. Mas o que leva, Rafael, a acontecer esse fenômeno de associações e cooperativas no Brasil inteiro? É simples, gente. É justamente os altos preços, tá, praticado pelas seguradoras, entende? Outra coisa, a recusa, muitas seguradoras recusam tipo de veículos e façam com que isso aconteça, tá bom? Eu sou a favor de que barateie, eu sou a favor que exista um órgão que regulamente as associações e cooperativas para que isso venha baratear o nosso serviço, porque eu tenho que ser a favor de nós. Eu pago seguro, eu preciso pagar algo mais barato, agora que seja algo regular. Então, que exista um órgão do governo também que regulamente, ou então que a SUSEP ela comece a regulamentar as associações e cooperativas, fiscalizar para que venha regulamentar. Eu sou a favor disso, tá bom, gente? Então, fica a dica aí. Outra coisa é o seguinte, existe também
as plataformas virtuais, que são seguradoras virtuais de alguns bancos, algumas instituições, e que são muito mais em conta, muito mais barata. A minha, por exemplo, é uma dessas, não vou falar qual. E que tem um preço muito bom, muito baixo, porque não tem todo aquele custo de pessoal, né, de estrutura e tal, e consegue ter um preço mais em conta. Então, pessoal, fica aí a dica, tá bom? Façam análise de vocês. Você que trabalha com veículo, cuidado, porque é o seu bem de trabalho, é o seu bem que você tem ali. Se você perder, você vai ficar a ver navios. E será que se você perder, vale a pena você ficar 3, 4 meses esperando e recebendo a pontinha? Cuidado, tá bom? Analisem. Agora também as seguradoras abram os olhos, baixem os preços praticados, busquem artifícios e recursos para poder garantir a segurança do bem do segurado e baixe o preço com isso, tá legal? Faz assim uma dica. A seguradora poderia ofertar a questão do GPS, o rastreador, bloqueador que seja, e por um acaso, aquele segurado que queira utilizar, que vocês baixem o preço. Baixem o preço. Aí eu quero botar o rastreador, pronto, baixa o preço para poder você ter condição de cobrir também, tá certo? Então valeu, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.